Graça e paz a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, nos conceder este dia de vida. E também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e compartilham com outros amigos, familiares, grupos. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Jardileide Silva, é de Jacobina, na Bahia. Helenice é de Ji-Paraná, Rondônia. Elisete Alves é de Irecê, na Bahia. Maria Hilda Pereira Costa da Silva é de Aracaju, Sergipe. Elizabeth Melo é de Manaus, Amazonas. Maria Ferreira dos Santos é de Macapá, no Amapá. E ela está nos ouvindo em Fortaleza. Que Deus abençoe a todos vocês. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês que nos escrevem. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença. Estamos agradecidos pela vida, pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós. Pedimos que neste momento em que iremos abrir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua verdade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que passam por algum problema, necessidade, angústia, aflição. Estejas presente, confortando, fortalecendo, dando vitórias e que permaneçam firmes na esperança da breve volta de Jesus. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana, onde nós estamos falando sobre algumas passagens bíblicas que são controversas para alguns. Alguns entendem que essas passagens que estamos estudando essa semana, elas afirmam que a alma é imortal. Mas, quando nós estudamos detalhadamente o assunto, nós vemos que na palavra de Deus não há contradição. Jesus, ele disse que se Adão e Eva comessem daquele fruto lá no Jardim do Éden, eles morreriam, porque a alma que pecar, essa morrerá. E assim aconteceu. Então a alma, ela é mortal. Nós somos mortais. E quando a Bíblia fala alma, ela se refere a uma pessoa, não se refere a algo que sai da gente, se desprende e vai para algum lugar. A Bíblia não ensina isso. Isso era uma crença que havia, especialmente entre os gregos, e que alguns judeus passaram a aceitar esta teoria de que existe uma alma, porque durante 400 anos Deus não se manifestou ao povo de Israel através de profetas. É o período intertestamentário. E então eles foram influenciados pela cultura grega. E então Jesus precisou falar a esse respeito através de parábolas, como nós vimos essa semana já, a parábola do rico e Lázaro. E também ontem nós falamos a respeito daquele ladrão que estava pendurado ao lado de Jesus na cruz. E ele disse para que Jesus se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Jesus disse para ele que aquele ladrão, ele estaria com ele no paraíso. Não naquele dia, porque Jesus também não foi aos céus naquele dia. Quando ele ressuscitou, Maria quis tocá-lo e ele disse: não me toque, ainda não subi ao meu Pai. Então não saiu nenhuma alma do corpo de Jesus e foi ao céu e voltou. Jesus, ele disse: não me toque, ainda não fui ao meu Pai. Depois sim, depois Jesus foi, subiu aos céus e retornou, esteve por mais 40 dias aqui na terra e falando a respeito do seu ministério e também confortando as pessoas, porque ele iria voltar para os céus. E ele então procurou trazer mensagens de esperança e dizendo sempre que nós que cremos nele iríamos passar por momentos difíceis em nossa vida. Ele não disse que nós cristãos não teríamos problemas, ele disse que nós teríamos. Mas os apóstolos também falaram a respeito dessa questão
da mortalidade da alma. A pessoa que morre está no pó da terra, aguardando a ressurreição, ou para a vida ou para a morte. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma passagem que eu quero ler para vocês, e que algumas pessoas entendem que Paulo estava dizendo que ele iria morrer e ao mesmo instante iria para os céus. Está em Filipenses capítulo 1, versos 21 a 24, diz assim: Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que, por ele ser perseguido, a qualquer momento ele poderia ser morto. E ele sofria. Paulo foi um dos que mais sofreu depois de Jesus. E isso por amor a Cristo, isso por amor ao Evangelho. E então ele diz aqui que ele estava sentindo o desejo de partir e estar com Cristo. Mas será que Paulo estava querendo dizer que ele morrendo, assim que morresse, ele iria se encontrar com Jesus? Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Vamos ler também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. O apóstolo Paulo escreveu: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aqui, Paulo é claro em falar que as pessoas que morreram estão dormindo o sono da morte e que elas irão ressuscitar quando Jesus voltar. E nós temos essa garantia porque Jesus ressuscitou. E então aqueles que morrem em Cristo também ressuscitarão. Então, aqui em Filipenses capítulo 1, que eu li primeiro, Filipenses 1, versos 21 e 24, Paulo ele não está querendo deixar a entender que ele ia morrer e logo estaria com Cristo. Não. O que nós precisamos entender é que a pessoa, quando morre, ela é sepultada, o primeiro evento que ela vai ver, logo depois que ela abrir os olhos ao som da última trombeta, vai ser o nosso Senhor Jesus. E então, a pessoa que está morta não sabe o tempo que ela está lá. Por quê? Porque quem morre não sabe de nada, não sente nada, não faz nada. E é como se a pessoa tivesse piscado o olho. Fechou e abriu, já está vendo Jesus voltar. Então é nesse sentido que Paulo estava querendo dizer que ele iria partir e estar com Cristo. Porque assim que ele morresse, a hora que ele abrisse os olhos, estaria vendo Jesus voltar. E isso seria como se tivesse passado alguns segundos, alguns minutos. É pouco tempo, porque a pessoa que morre não sabe de coisa nenhuma. E Paulo, ele era movido pela paixão de viver em Cristo no presente. Ele tinha essa paixão de viver em Cristo, mas ele tinha a paixão de estar com Cristo após a sua volta, conforme nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. E Paulo, ele, como pregador, como apóstolo, ele disse que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Deus. Então nós precisamos viver na certeza de que, se passarmos pelo descanso, nós ressuscitaremos ao som da última trombeta e então ressuscitaremos com o corpo transformado de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal, e então estaremos para sempre com o Senhor.
E isso vai ser assim uma questão de piscar de olhos, como eu já disse. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, né? Ele deixa claro o desejo dele deixar esta vida presente, deixar essa existência conturbada e estar com Cristo. É Filipenses capítulo 1, verso 23, que eu li para vocês no começo, vocês podem ler depois. E então ele deixa claro que o desejo dele era deixar essa existência, porque ele sofria muito pelo amor ao Evangelho. E então ele disse, para mim, o morrer é lucro. Por quê? Porque ele estaria descansando de todo o sofrimento que ele passava e ressuscitaria quando Jesus voltasse. E é interessante também que Paulo, quando ele escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele diz que a coroa da vida, ele e todos os demais cristãos que permaneceram firmes na fé, receberão a coroa da vida na volta de Jesus. Ele diz aqui, olha, a partir do verso 7, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Então ele diz aqui claramente que é na vinda de Jesus que vai receber o prêmio da vitória, o galardão. Não é na hora que morre. Então, mais uma vez, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que a recompensa, tanto dos justos quanto dos ímpios, só se dará na volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão. Antes disso, ninguém recebe recompensa nenhuma. Todos que morrem e os que já morreram estão no pó da terra aguardando a vinda de Jesus para então receberem o prêmio, ou a vitória, a coroa de glória, ou a condenação eterna. Então espero que este texto bíblico de Filipenses 1, versos 21 a 24, tenha ficado claro para todos que Paulo queria partir e estar com Cristo, não que ele iria naquele momento que ele morresse, mas quando Jesus voltasse. E a pessoa que está morta não sabe o tempo que ela ficou sepultada. É como se tivesse piscado o olho, fechou e abriu, já está vendo Jesus voltar. E isso é uma maravilha, por quê? Porque muitas pessoas pensam que existe uma alma e que alguém da família está sofrendo aí um tormento ou que está já no céu, e isso não é bíblico, e nós precisamos então entender que somos alma e quando morremos cessa tudo e só retornaremos à vida quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.